Bom, gurizada, vamos falar então sobre equipamentos de laboratório, hein? Olha só, hein? Que beleza! Equipamentos de laboratório. Na verdade, isso aqui é uma coisa muito rara de cair hoje em dia, porque cada vez menos vocês têm aula de laboratório, né? Então, cada vez menos vocês têm a química como ela é, na verdade. Mas, enfim, vai que um dia eles resolvem colocar uma questãozinha envolvendo equipamento de laboratório, vocês têm que saber. Vamos começar aqui, ó, bico de Bunsen. O que seria um bico de Bunsen? Na verdade, não é nada mais, nada menos do que um fogareiro, né? Esse é o tal do bico de Bunsen. Serve para a gente ter um aquecimento de uma determinada substância, um aquecimento de uma determinada solução, para fazer uma destilação, enfim, para qualquer coisa que a gente precise um aquecimento. Observem que ele tem aqui entradas de ar laterais, aqui, ó, entra ar aqui, tanto de um lado quanto do outro. Eu controlo essa entrada de ar para que a chama fique mais ou menos quente. Uma chama que tem queima completa, onde eu entro bastante ar, ela é uma chama azul. Então, uma chama azul tipo essa aqui, ela é mais quente. A PUC já cobrou isso aqui, né? Ela é uma chama mais quente do que a chama amarelada. Se ela tivesse amarelada, ela ia ser uma chama mais luminosa, mas seria uma queima incompleta, né? Uma chama mais fria. Se eu não quisesse um aquecimento tão quente, eu não deixaria entrar tanto oxigênio e não ficaria tão azulada assim, tá? Verificando também que se ela tiver amarelada, eu tenho queima incompleta, eu tenho fuligem, então teria uma fumaça preta. Essa aqui não tem a fumaça preta, né? Enfim, é um equipamento de laboratório usado para aquecimento, né? Acho que está bem claro aqui qual é o objetivo do bico de Bunsen. Segundo, tela de amianto, né? Que na verdade é essa telinha que vocês estão vendo aqui, que tem que ser colocada em cima de um tripé, né? Então, esse tripé preto aqui segura a tela de amianto. E embaixo nós temos o bico de Bunsen, embaixo nós temos o aquecimento. Essa tela de amianto, ela serve para duas coisas. Primeiro, para não deixar a chama pegar direto no copo, né? Poderia ter um aquecimento num único lugar, numa única região, e isso poderia quebrar o copo, né? E segundo, para espalhar o aquecimento, né? Então o fogo bate aqui, espalha ao longo de toda essa tela e ela fica homogeneamente quente. Então eu tenho um aquecimento que vai subindo homogeneamente de baixo para cima, o que para a maioria das coisas que eu quero aquecer, destilar, enfim, reações que eu queira fazer, é melhor um aquecimento homogêneo. Então ela serve simplesmente para espalhar o fogo, não deixar ele pegar direto, não ter risco de quebrar e ter um aquecimento mais homogêneo, que para a reação é melhor. Então a tela de amianto é essa telinha aqui, tá? Essa telinha que vocês estão vendo aqui, fininha, é de um material chamado amianto, que deixa esse fogo, deixa esse calor ficar homogeneamente distribuído por ele aqui, certo? Vamos adiante. Tubo de ensaio. Bom, quais são os objetivos do tubo de ensaio? Bom, o tubo de ensaio para fazer testes, né? Por isso o nome já diz tubo de ensaio. Eu vou fazer um ensaio, eu vou fazer um teste, né? A gente bota uma determinada quantidade da amostra que a gente quer, ó, aqui uma solução violeta, por exemplo, e a gente faz um determinado teste. Eu pingo aqui algumas gotas daquilo que eu quero que reaja, eu pingo aqui algumas gotas do indicador que eu quero saber se isso aqui é ácido ou básico, né? Eu coloco um pedaço de um metal aqui para fazer a reação que eu quiser. Basicamente, o tubo de ensaio serve para a gente reproduzir numa escala menor uma determinada reação que a gente quer em escala maior, por exemplo, né? Isso é para fazer um teste, né? Em vez de pegar 1 litro de amostra, eu pego um pouquinho da amostra no tubo de ensaio e eu realizo o teste que eu quiser nele, né? Então, basicamente, o tubo de ensaio são usados para testes, né? Para ver o que está acontecendo ali, qual é a acidez, qual é o tipo de reação que acontece, se vai reagir de um jeito, se vai reagir do outro, enfim, testes em escala menor, né? Para isso serve o tubo de ensaio. Funil. Funil basicamente, pessoal, serve para filtração, né? Ou para transferir líquidos de um lugar para o outro. Imagina que eu tenho lá um recipiente onde eu tenho um líquido e eu quero transferir para um balão volumétrico, por exemplo, que tem a boca mais fina.
É ruim a gente virar o copo e conseguir encaixar nesse buraquinho aqui e transferir o líquido para cá. O que a gente vai fazer então? Ora, muito simples. A gente vai colocar aqui esse nosso amigo, o funil, que tem a boca maior, encaixa perfeitamente aqui, e aí eu consigo transferir um líquido colocando aqui, que é mais fácil, né? E ele vai ser transferido para cá, né? Então, um dos objetivos do funil é transferir um líquido do recipiente mais largo, por exemplo, para um recipiente de boca mais fino, né? E às vezes os balões volumétricos são utilizados para fazer algumas medições ou reações, então eu pego o funil e transfiro o líquido. Ou então, que também é um objetivo bem importante e bem conhecido do funil, faz de conta que aqui eu tenho um funilzinho, ele serve para filtração, né? Aonde eu vou colocar o filtro aqui dentro do funil, né? Eu tenho um papel de filtro aqui que eu coloco aqui dentro do funil, né? E quando eu passar a minha solução, o sólido vai ficar retido dentro deste papel. O sólido fica retido dentro do papel e o líquido atravessa. O líquido atravessa o funil. O sólido fica retido. Imagina que o papel é de filtro. Imagina que o papel de filtro vai aqui, ó, pessoal. O papel de filtro vai aqui, fica encostado, ele vem até aqui, ó. E aí, quando passar a solução, o sólido fica retido. E o líquido atravessa, tá? Então, funil, principalmente para transferir líquidos de um recipiente para o outro e para segurar o papel de filtro a ponto de fazer uma filtração. O líquido passa pelo filtro, desce pelo funil e o sólido fica retido no papel de filtro. Vamos adiante. Próximo item aqui dos equipamentos de laboratório. Funil de Büchner, ou funil de Büchner, os alemães aí, né? Como é que a gente fala essa palavra aqui? Tem até uma bichice assim, um trema aqui em cima. Aqui. Funil de Büchner, né? Esse funil, pessoal, olha bem, o funil normal, ele é em forma triangular, vai afinando e depois vem a parte cilíndrica, né? Esse funil aqui é diferente, olha bem, ele é largo, ele é retangular, observem, ó, quem olha ele de lado, ele parece um retângulo, ó. Quem olha ele aqui de lado, ó, ele não é triangular, né? Que nem o outro funil, ele parece um retângulo. E para que serve um funil nesse molde assim, né? Claro, quem olha de cima ele é um círculo, mas quem olha de lado ele é um retângulo. Para que serve? Na verdade, ele tem duas camadas. Uma camada superior, aonde nós vamos colocar aqui o filtro. Então, quem está olhando lá, nós vamos aqui, aonde está verde, é aonde eu coloco o papel de filtro. Aqui, ó, eu coloco um papelzinho de filtro e ele tem esses furinhos aqui, ó. Estão observando que ele tem esses furinhos, ó? Então, esses furinhos estão ao longo de toda a superfície desse funil. Eu largo o papel de filtro aqui em cima. Largo o papel de filtro aqui em cima. Tá? Vai ficar aqui o papel de filtro. E quando eu largar a minha solução? Aqui, o líquido vai atravessar esses furinhos e o sólido vai ficar retido no papel de filtro. O sólido vai ficar retido no papel de filtro, enquanto que o líquido vai atravessar. Bom, mas qual é a grande utilidade, qual é a vantagem disso? Vocês estão vendo esse espaço vazio aqui? Ó? Esse espaço vazio que tem aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui, ó, que está embaixo desses furinhos que vocês observam, é nessa região aqui. Isso aqui tem um espaço vazio e tem os furinhos pelo seguinte, esse funil, ele é colocado num outro recipiente que depois eu vou mostrar ali, que se chama
quitazato. Esse quitazato tem uma saída lateral. E esta saída lateral eu boto numa bomba. Para fazer vácuo. Eu vou sugar isso aqui. Mas peraí, para que tu vai sugar isso aí? Olha, que coisa interessante, tu vai sugar isso aí. Cara, eu vou sugar isso aqui pelo seguinte, quando eu fizer vácuo aqui, ó, isso aqui vai acelerar a filtração. Imagina, eu estou colocando o líquido, tá aqui o líquido com o meu sólido para fazer uma filtração e tá muito lenta, guriazinha. Tá demorando demais isso aqui. Tá ficando muito difícil. Tá pingando uma gotinha a cada 10 minutos. Por quê? Porque o pozinho é muito fino. Entupiu o filtro aqui. Não tem problema, cara. Como isso aqui é uma superfície reta, e aqui tem esse espaço vazio, eu faço vácuo e vai sugar todo o líquido. Aí suga o líquido com maior velocidade e o líquido começa a passar para cá. Seca bem mais rápido o funil. Fica bem mais compacto o meu sólido aqui. Eu separo bem melhor. Ou seja, tem filtrações que quando o pozinho é muito fininho, eu só consigo filtrar a partir desse funil de Bichner acoplado a um quitazato. Tá? Então daqui a pouco vai aparecer o quitazato ali. Então, recapitulando. Funil de Bichner, para que ele serve? Ele serve para fazer filtração a vácuo. Tá? Então, esses furinhos, esse espacinho que tem atrás, tudo isso é construído de maneira específica para eu fazer uma filtração a vácuo, uma filtração acelerada. Observem que no funil normal, ele é assim, triangular, ó, e vai caindo, para que eu use a gravidade. A gravidade, né, do líquido vai fazendo o líquido descer. Imagina que aqui eu tenho papel de filtro. Ó. Então, a gente vai passando o líquido vai descendo. Né? Vai saindo por aqui. E o sólido vai ficando retido aqui, nesse meio. Mas quem é que faz o líquido ir descendo? A gravidade. Nesse tipo de funil, não. Como ele é retangular, eu não teria aquele efeito perfeito da gravidade ali num triângulo. O líquido ficaria todo aqui. Né? Ficaria por aqui assim, parado. Ele não desceria completamente, né? Só que está no meio aqui, ele ficaria trancado. Tá, mas então por que tem isso? Para poder ter espaço para fazer o vácuo. Aí suga tudo que está aqui. Por conta do vácuo, tá? Então o funil de Bichner serve para fazer filtração a vácuo, ou seja, para acelerar a filtração, quando está muito lenta, tá? Bom, e o Erlenmeyer? O Erlenmeyer, gurizada, é um copo de boca mais fina, né? Cilíndrica, mais fininha, que ao longo do corpo alarga, né? Então é bem engraçado desse cara te chamar. Ele é cano curto e bunda larga. Olha aí, ó, o Erlenmeyer tem cano curto e bunda larga. Mas por que ele tem cano curto? Porque a gente coloca os dedos aqui, ó. Tu coloca um dedo por esse lado, tu coloca o outro dedo lá por trás, e aí tu pega ele com os dedos, como se tu fizesse um garfo com os dedos, né? Tu faz um garfo com os teus dois dedos e pega o Erlenmeyer. E por que a bunda é larga? Porque quando tu pega ele com os dedos e tu gira ele, o líquido vai se movimentando bem aqui. Então ele tem essa bunda larga para permitir o giro do líquido e uma homogeneização dessa solução. Então tu imagina que é uma reação que eu vou fazer aqui. Quanto mais eu girar, mais eles estão se misturando, mais fácil reage. Ah, se é uma solução que eu quero dissolver bem a coisa aqui, o soluto está meio no fundo e tal, eu quero espalhar bem, enfim, é algo que eu pingo aqui, que eu quero que se espalhe rapidamente, eu vou sempre girando. Sempre girando. Então ele tem esse objetivo. Ele é fino para caber os dedos e a bunda larga, que é para quando eu girar esse copo, ele homogeneizar bem a solução que está aqui dentro. Outra coisa, ele pode servir para que utilização, né? Quais são os usos desse cara? Então aqui, ó, um dos usos é
Medição de volume grosseira, ó. Pode ver que ele tem alguns volumes aqui, ó, 100 ml, 50 ml. Ah, Pierre, eu preciso de maneira rápida aí e homogênea medir 200 ml de uma determinada solução. Olha, vai lá, pega um Erlenmeyer e enche o copo até os 200 ml. Não é uma medição precisa de volume, é uma medição grosseira. É mais ou menos 200 ml. Algo meio tipo cozinha, né? Ah, tá aqui, 100 ml. Mas não é exatamente 100, é 101, mas não tem problema. Eu vou medir, porque eu não estou precisando que seja preciso, eu posso medir no Erlenmeyer, então. Tá? Então, pode ser medição de volume. Ele pode ser usado para fazer reações também, né? Tipo um tubo de ensaio, em escala um pouco mais alta, uma escala um pouco maior, né? Ah, vou pegar 100 ml, 200, tubo de ensaio pega 20, 50 ml. Então, esse cara aqui pega uma quantidade maior. Tá? Então ele pode ser usado para medição de volume, para fazer reação, e a principal utilização dele, que já eu vou mostrar ali com a bureta, é fazer uma titulação, né? E por que ele tem essa vantagem? Porque eu posso girar ele e homogeneizar. Então, à medida que eu vou fazendo uma titulação com a bureta, em seguida nós vamos ver, o líquido que pinga aqui, se eu não tivesse como agitar, o líquido pingava e ficava aqui. Mas eu quero espalhar essa gota. Aí eu uso o Erlenmeyer, que daí eu vou girando, essa gota vai girando, girando, girando e se espalhando aqui dentro da solução. Então a grande utilização dele, a principal utilização dele, é como recipiente para uma titulação. Depois nós vamos ver ali. Ok? Vamos adiante. Balão volumétrico, pessoal. Balão volumétrico está claro aqui no desenho. Para que ele serve? Ele tem um volume definido. 1 ml, 5 ml, 100 ml, 50 ml, não me interessa qual é, mas observem, ele tem aqui uma marquinha. E essa marquinha, Pierre, indica o quê? Esta marquinha, pessoal, indica quando é que eu paro de colocar para ter o volume preciso. O volume do Erlenmeyer é um volume grosseiro, porque olha a largura disso aqui, ó. Eu não consigo controlar exatamente. E se passar um pouquinho, vai passar toda a largura dele, vai dar um grande erro de volume. Ele não, ele é fininho aqui, ó, justamente para tu ter um menisco, para tu ter aqui uma curvinha que indica exatamente o momento de parar de adicionar o líquido, para tu ter precisamente aqueles 5 ml, aqueles 10 ml. Né? Então, eu tenho certeza que se eu parar aqui de adicionar o líquido, todo esse líquido que vai ficar aqui dentro vai ter exatamente os meus 25 ml, os meus 50 ml, seja lá qual for o tamanho do meu balão volumétrico. Exatamente esse volume que ficou aqui, que eu pintei de vermelho, é o que está escrito na marca. Ah, está escrito 25 ml. Ah, está escrito 25 ml. Então aqui tem exatamente e precisos 25 ml. Tá? Então, o balão volumétrico serve para quê? Para medir volumes precisos. Né? E para produzir soluções. Vocês imaginem o seguinte, que antes de completar os volumes de 25, né, faz de conta que esse aqui tem 100 ml. Esse azul aqui. Né? Antes de terminar de preencher, eu boto água até uma determinada quantidade, por exemplo, eu boto água até aqui, boto o meu soluto lá para dentro, completo com o solvente, com a água até os 100 ml, e aí agora vem a minha pergunta. O que eu tenho agora é 100 ml de água pura ou de água já com o soluto? De água já com o soluto. Agora eu agito bem ele para dissolver todo o soluto. E eu produzi perfeitamente 100 ml de solução. Então, para que ele é usado? Ele é usado para medir volumes precisos e para fabricar, para produzir soluções, botando lá o soluto, botando a quantidade conhecida do solvente e agitando. Eu tenho certeza que ali eu tenho tantos gramas de soluto em 100 ml de solução. Tá? Então, ele é usado para isso, medir volumes e preparar soluções. Tá? Bom, e aí vem então a tal da bureta, né, que é bem importante essa tal bureta. Vamos ver aqui o que é importante sobre ela. Ela é um objeto cilíndrico que tem uma torneirinha na ponta. Essa torneirinha vai ser usada para abrir lentamente e pingar gotas do líquido que eu tenho dentro da bureta. O líquido que eu coloco dentro da bureta, faz de conta que eu botei aqui um líquido azul, tá? Vamos dar uma achurada aqui para dizer que eu coloquei esse líquido azul aqui dentro da bureta. O líquido que eu coloco dentro da bureta, ele vai ter um apelido.
E ele tem que ter uma característica, né? O pessoal que já estudou isso aí talvez esteja se lembrando. Ah, Pierre, como é o nome que eles dão para o líquido que vai dentro da bureta? Como é o nome que eles dão para o líquido que vai dentro da Erlenmeyer? E como é o nome deste processo que eu utilizo uma bureta? Bom, então vamos responder todas essas dúvidas de vocês. Afinal, eu estou aqui para isso, né, meninas? Para falar um pouquinho sobre coisas da vida e sobre química. Nananã. Bom, sobre coisas da vida depois eu falo, tá? Não é esse o momento. O nome deste processo todo que nós vamos fazer é bem famoso. É uma titulação. Titulação lança a mão, faz uso de uma bureta, um objeto cilíndrico, que tem uma torneirinha na ponta e que abrindo a torneirinha eu pingo um líquido contido na bureta. Este líquido contido na bureta tem nome. Esse líquido contido na bureta é o titulante. É o cara que vai proporcionar a titulação. E que característica louquinha tem que ter o titulante? Ele tem que ter concentração conhecida. O líquido que está na bureta tem que ser um cara de concentração conhecida. Tipo, faz de conta, 2 mol por litro. Tá aí. Eu conheço o líquido azul, ele é o meu titulante, ele tem 2 mols por litro. Tá, mas e para que serve isso aí, Pierre? Ora, serve para a gente descobrir a concentração de uma solução desconhecida. Não que a solução seja desconhecida, ela é conhecida, eu sei o que tem lá dentro, mas eu não sei qual é a concentração. Eu quero descobrir a concentração desta solução desconhecida. Esta solução que eu não sei qual é a concentração, como é que é o nome? Titulado. Então observem vocês aí em casa. Eu tenho 2 líquidos, um que está na bureta, o outro que está no Erlenmeyer. Lembra do Erlenmeyer? Está ali, ó, aquele copinho ali. O que está no Erlenmeyer, eu quero descobrir a concentração. É exatamente isso que eu quero, exatamente esse o objetivo da titulação. É descobrir a concentração de um cara que eu não conheço. Bom, a partir de um titulante, que é aquele líquido que vai na bureta, que tem concentração conhecida. Tá, mas como é que vai funcionar isso aí? Bom, simplesmente o líquido que está na bureta, o titulante, tem que reagir, ou seja, eu vou ter uma reação entre o titulante e o titulado. Esta reação tem a sua estequiometria. A mais 2B dando C, não me interessa. Se eu descubro quanto eu gastei do A, que é o meu líquido conhecido, eu vou poder, a partir de uma estequiometria, descobrir quanto é que eu tinha do B, que é o líquido desconhecido. Então, vamos recapitular. Titulação. Tu pega um titulante, que é um líquido com concentração conhecida, e bota na bureta. Tu pega um titulado, que é um líquido que tu quer descobrir a concentração, e bota no Erlenmeyer. A titulação vai se dar a partir da reação entre o titulante e o titulado. À medida que eu vou gastando o titulante, eu vou reagindo ele com o titulado. Eu vou chegar num determinado momento em que vai parar a reação acaba. Geralmente, para descobrir quando a reação acaba, a gente coloca um indicador. Esse indicador geralmente muda de cor, né? Pode ser indicadores de outras maneiras, mas a maioria dos indicadores mudam de cor. Né? Podia ser um indicador que tivesse corrente elétrica, enfim, mas a maioria dos indicadores é por coloração, até porque é mais barato e é mais fácil. Né? Então o que acontece? Faz de conta que eu botei aqui um indicador. Esse indicador é um indicador verde. Eu vou pingando lentamente o líquido azul e cada gota que cai reage com o líquido rosa. Cai a gota, reage. Cai a gota, reage. Num determinado momento, que terminar a reação, o meu indicador vai mudar de cor para dizer, opa, acabou, Pierre, para de largar o titulante. No instante em que ficar tudo verde, faz de conta que o indicador muda de rosa para verde. Como é o nome desse indicador? O indicador da mangueira. Mangueira, verde rosa do meu coração. Tá ali, ó.
indicador verde-rosa da mangueira. Tu foi pingando líquido azul, foi pingando líquido azul, lá pelas tantas, tudo que estava rosa ficou verde. O que isso indica? Que acabou. 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 Acabou a reação. O que eu posso fazer se acabou a reação, baby? O que eu posso fazer? Medir quanto foi gasto, porque enquanto eu ia reagindo, esse líquido azul que estava cheio lá, ó, ele vai gastando, e faz de conta que gastou até aqui. Como a bureta ela é graduada, ela tem indicações de volume ao longo de todo o corpo dela, eu posso medir exatamente qual foi o volume gasto aqui. Se eu meço o volume gasto aqui, tipo 10 ml, gastei 10 ml. Dá para fazer até de cabeça aqui, ó. Se era 2 mol em 1 litro, que é 1000 ml, em 10 ml, que é 100 vezes mais, é 0,02 mol. Então, para reagir com o que estava aqui dentro, eu gastei 0,02 mol. Bom, agora tu faz a estequiometria. Se tu sabe que aqui é 0,02 mol, aqui seria 0,04 mol. E eu acabei de descobrir a concentração do titulado. Ok? Então, vou recapitular. A titulação serve para descobrir a concentração de um cara que a gente não sabe. Ele é chamado titulado. A partir da concentração de um titulante, que é aquele que eu conheço a concentração. Esse titulante e esse titulado vão reagindo até que o indicador muda de cor e indica que acabou a reação. Eu meço quanto eu gastei do titulante e por estequiometria eu descubro quanto tem do titulado. Ok? Esta é a bureta, este é o Erlenmeyer e esta é a titulação. Ok? Vamos, gente.